Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em mais uma videoaula. Meu nome é Júlia, sou professor de arte e eu vou estar aqui disponibilizando para vocês a continuidade do vídeo anterior, onde eu apresentei o surgimento da arte. Contei a história de dois personagens, que foi o Hércules e o Aquiles, falei um pouquinho da questão da teoria de Darwin, da evolução humana, e hoje eu vou dar continuidade a tudo isso, ok? Bom, eu preparei algumas imagens para a gente estar discorrendo sobre, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre pinturas rupestres, registros encontrados dentro das cavernas, ok? A gente consegue ver nessa imagem homens se preparando um alimento, a gente tem o fogo, a gente tem aqui o homem fazendo um desenho, segurando ali uma chama, a gente vê aqui um contexto histórico. Só que antes de eu me aprofundar ao que eu pretendo mostrar para vocês, eu vou mostrar um vídeo de um jogo chamado Far Cry Primal, que traz um contexto de 10 mil anos antes de Cristo, como que era ali naquela época, a sociedade, a caça, entre outros fatores. Ok? Vamos assistir. Mas Brastar, Winja. Slušaš, kartića. Tushina Guash, Saiwaka. Suvan Brastar. Bom, pessoal, foi só um trechinho do jogo e esse jogo eu jogo ele já tem um tempo e quando eu comecei a contar um pouquinho sobre a história na pré-história, alguns alunos se identificaram com o contexto e tinha mencionado o mesmo. Professor, você já viu aquele jogo que se passa na pré-história, o Far Cry? Eu falei, caramba, eu jogo, é bem interessante mesmo. E o que acontece? A gente consegue analisar, né, ao decorrer dessas cenas, a preocupação do homem com a sua alimentação. Eu vou voltar um pedaço aqui. Deixa eu... Aqui, ó. A parte com o homem, a estratégia de caça, igual eu tinha mencionado no vídeo anterior. E a gente já consegue ver que o homem, aqui ele já está diferente. Ele já possui armas diferentes, a gente vê o arco e flecha, a gente tem também a lança, a gente tem aqui as vestimentas feitas das peles dos animais. Então, quantos recursos diferentes o homem conseguiu trazer para dentro do seu contexto, ok? A gente vê aqui também que numa parte que eles estão ali tentando capturar o mamute, aparece aquele predador que eu trouxe na aula passada, que é o tigre dente de sabre, né? E vamos lá, vamos continuar. Voltando aqui aos slides, novamente, a necessidade do homem se expressar. Ele não estava só caçando, ele estava caçando, ele estava extraindo dos animais recursos diferentes, como a pele, como os ossos, para fazer o quê? Ferramentas novas. E
o mais importante de todos, que é o registro, as pinturas rupestres. Eu vou apresentar a vocês aqui duas imagens. Na parte superior eu tenho um cavalo e na parte inferior eu tenho um boi. Ambos estão manchados de sangue. A gente consegue ver aqui a parte escura, que é o contorno do desenho, feita de carvão, por causa do pigmento escuro. A gente também consegue ver flechas, lanças, ferindo esse animal. Ou seja, o surgimento do ritual, do ritualismo, a importância, né, de você ter um contato com a espiritualidade. É muito louco, porque chega um determinado momento que o homem vai começar a questionar o mundo, o universo. Por que disso? Por que do sol? Por que das estrelas? Por que da noite? Por que da água? Por que do fogo? E aí ele vai começar a se questionar sobre tudo isso. Então a questão do ritual não é visto como uma forma negativa, mas sim como uma forma positiva de uma aproximação com a espiritualidade. É a mesma coisa se você perguntar para um índio que mora no meio do mato, não teve contato com o homem branco, sobre religião. Ele não vai saber quem foi Jesus Cristo, quem é a Virgem Maria. Ele não sabe, porque ele não foi educado, ele não foi catequizado. Diferentes de algumas tribos que já teve esse contato, foram catequizados e estão inseridos num contexto mais moderno, mais atual. Mas a gente pensar o ritual como algo de respeito. Eles desenhavam aqui esses animais e manchavam eles de sangue justamente pelo fato deles terem uma aproximação com esse animal antes de tirar a vida dele. Ou seja, eles começavam a pensar o seguinte: o animal me provém vários recursos, não somente a carne, mas a pele, os ossos, o sangue, entre outros. E um animal, um ser, também tem a sua família, tem os seus filhos. E a partir do momento que você caça algo e não repõe, vai te faltar. Então, a partir do momento que o homem começa a representar os seres, os animais, e começam a ferir eles acreditavam que matando esse animal antes do abate fosse uma forma mais fácil, uma forma de respeito. Então eles já iam preparados. Então muitos chegavam da caça, uns faziam um ritual antes, outros voltavam já com o animal e faziam o ritual depois. Então a necessidade de se expressar através da arte, através do desenho, isso era rotineiro para eles, já era de costume e uma forma de agradecimento também. Então, quando a gente fala de ritual, eu sempre levo para as salas de aula o respeito da religião antes de tudo, independente se é da Umbanda, se é católico, se é cristão, entre outros fatores, ok? Então, as pinturas rupestres, ela tem extrema importância no contexto histórico da humanidade. E a gente tem aqui no Brasil, no Piauí, na Serra da Capivara, registros rupestres. Quem tiver a oportunidade, datado 25 mil anos antes de Cristo. Então, as pinturas elas foram surgindo em vários pontos do mundo. A evolução do homem não aconteceu só em um lugar. Aconteceu na África, no Brasil, na Europa, né? E cada um teve um estilo cultural diferente. Não é à toa que a gente tem pessoas mais claras, mais escuras, cabelos lisos, cabelos crespos. Foi o encontro de tudo isso, ok? E é a importância do registro. Então, quando você vê uma pintura ali for apresentada numa prova, num concurso, até mesmo num livro, tenta entender qual que foi a mensagem que aquele homem tentou passar para vocês, ok? Temos pinturas rupestres não só de bichos, peço desculpa por causa dos cachorros, ok? Tô gravando aqui dentro de casa mesmo, mas a caça, o cotidiano deles, ok? Bom, gente, vou me aproximar aqui e vocês conseguem ver nesse slide as ferramentas, a pedra,
Então, eu contei na história passada que através daquela pedra de corte foi possível criar ferramentas. Porém, o homem foi expandindo tudo isso. Ele não ficou só ali no graveto com ponta. Ele começou com uma pedra na ponta da sua lança para ter mais precisão na hora do abate do animal. Eles começaram a criar, se a gente vê no slide aqui, acampamentos. Por quê? Os animais começaram a faltar em torno de suas cavernas. E eles começaram a ter que pensar em sair, se deslocar para outras regiões. E foi aí que surgiu o quê? As comunidades nômades, ou seja, saindo do seu lugar ali, do seu conforto, da caverna, e explorando outros lugares, ok? Nesse slide a gente consegue ver homens se preparando, os primeiros caçadores, né, que começaram a trazer essa ideia de nômade. Eu vou ter que sair do meu território. Por quê? Se você não repõe aquele alimento que tem em seu entorno, vai chegar um momento que ele vai faltar. E aí eles tiveram que se deslocar para outras regiões para trazer outros recursos, outros tipos de vegetações, outros tipos de animais e assim sucessivamente. Então, anotem isso, sociedades nômades. Foram aquelas sociedades que tiveram que sair de seu habitat natural, ali onde eles residiam, para conhecer outros lugares novos, para trazer recursos. E por isso que a gente vê acampamentos, barracas, não era algo permanente, era provisório. Por quê? Às vezes eles passavam dias em busca de alimentos e o abrigo servia de proteção para eles, ok? Enquanto as mulheres ficavam em casa, os homens saíam para buscar o provento, né, a alimentação. Aqui eu tenho outro slide para falar um pouquinho de arquitetura. Então, quando a gente fala da sociedade nômade, é você sair disso, da caverna, vir para cá, para um abrigo provisório. Depois, esse abrigo ele foi tomando diferentes proporções, com ossos de mamute, peles de animais. E a gente tem aqui os domos. Os domos, eles eram monumentos que eram destinados a celebrações. Quando um ancião de uma determinada tribo morria, levantava-se essas pedras grandes, monumento, como uma forma de lembrar dessa pessoa. Então, a arquitetura ela tem um papel importante na história da arte. Ok? Deixa eu ver aqui, não vou falar de escultura hoje, mas eu quis trazer para vocês a importância das pinturas, né? A importância do ritual, do respeito com a alimentação e contar o seu cotidiano, sair da rotina, contar a sua história. Se a gente tem hoje no livro de história, no livro de ciências, no livro de artes, imagens falando de pré-história, é graças a esses registros que foram encontrados e existem até nos dias de hoje. Então, pessoal, falar um pouquinho da importância do desenho no universo artístico, no mundo da arte, ok? E também falar um pouquinho da expansão das ferramentas. O homem foi evoluindo, foi saindo da sua rotina, né? Foi ganhando de outras proporções. O animal não era só a carne que era extraída, mas os ossos, as peles e outros recursos que eram fornecidos. Então, a história da arte na pré-história, para a gente entender bastante coisa pela frente, a gente tem que estar a par dessa situação. Como que o homem foi expandindo seu conhecimento, foi evoluindo, né? Uma coisa legal que tem nessa imagem é a fogueira. Eu não cheguei a falar da fogueira no slide anterior, mas você cozinhar o seu alimento, você está mandando novos nutrientes para o seu organismo, né? Então, o homem ele não ficou só ali comendo o alimento cru. Chegou um momento que ele começou a colocar temperos na sua carne para sentir um sabor diferente. Ele foi experimentando diversas coisas, diversos recursos. E o alimento cozido
fez com que o corpo, alguns organismos, sofressem ali algumas transformações. É bem importante. Hoje a gente tem na nossa casa um alimento, um fogão. Hoje a gente, final de semana, a gente faz churrasco. O churrasco, ele está bem próximo da questão primitiva, né? Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente às vezes a gente não está a par da situação, mas ela mescla muito com a ideia da pré-história. Tudo bem, gente? Eu vou parar por aqui, só para recapitular. Então falamos um pouquinho de pinturas rupestres, ferramentas, a importância do homem se expressar através do desenho. Ok? Agradeço, até a próxima. Valeu!